Boa noite a todos, mais uma vez, obrigado a todos que aguardaram. Vou aqui mais uma vez fazendo as apresentações, né, do currículo dela. Então, a Maria Cristina, ela é professora do conservatório desde 2002, lá ela dá aula de piano, dá aula de órgão, dá aula de teoria musical. Ela tem uma carreira toda voltada ao ensino musical, né, e voltada ao estudo do piano, à performance e à prática do piano. E ela tem bacharelado em música pela Universidade de Brasília, com especialização no piano. Também tem o curso técnico em piano e teoria musical pelo Conservatório Musical Passionista em Curitiba, Paraná. E frequentou também a EMBAP, a Escola de Música e Artes do Paraná. Então, com vocês, a professora Maria Cristina Miléo. Maria Cristina, ou Cris, né, para os íntimos, né, Cris? Oh, que bom! Então, eu já fiz aqui as suas credenciais desde o início, sim, quando você estava entrando. Né, então, eu já falei um pouco de você. E então, para quem está entrando aí, esse é o tempinho, a gente vai fazer as nossas preliminares aqui, antes da gente começar com o tema em questão. Sim. Então, assim, essa é uma live semanal do Conservatório de Música e Arte de Brasília. Teremos aí a prática de toda quinta-feira, às 21 horas, trazer um novo tema com um convidado, um professor do Conservatório de Música, para poder trazer informações, assuntos relevantes da área musical, da área da arte no geral, para você. Então, toda quinta-feira, 21 horas, a ideia é que isso se torne uma tradição. Semana passada a gente recebeu o professor Rafael Ribeiro, que a gente comentou sobre os reflexos de Napoleão Bonaparte na música de Beethoven, foi super legal. E hoje temos, então, como eu falei desde o início, a professora Maria Cristina, ou a Cris, como eu digo, para falar sobre a música na melhor idade. É uma temática super interessante, super relevante, né, Cris? Para quem não me conhece, também acho importante dizer, meu nome é Felipe Ayala, sou professor também do conservatório, e meu papel aqui é apenas conduzir essa conversa, porque a grande estrela aqui são exatamente os convidados, no caso de hoje, a Maria Cristina. Então, com vocês, a Maria Cristina, seja muito bem-vinda, viu, Cris? É um prazer estar contigo aqui. Fiquei íntima agora, beleza. Fico mais à vontade. Obrigada pelo pessoal aí chegando. Fiquem à vontade para fazerem suas perguntas. Exatamente. E quando você lançou a ideia da live com os professores, eu lembro que eu fui uma das primeiras a responder, e o tema veio muito rápido. Não porque eu realmente, nossa, coitado dos velhinhos que não tem o que fazer. Não é nada disso. É porque, e a chamada também, eu tenho que dar uma arrumadinha. Não é que eu goste do tema melhor idade. A melhor idade é a minha agora. E a sua melhor idade é a sua agora. Sim. A melhor idade é a que nós estamos vivendo. O que passou já não tem mais, né? E o que está por vir também não sei qual a surpresa que nos reserva. Então, a minha melhor idade é agora, e eu tenho um prazer enorme estar vivendo, espero estar na metade. Combinei que é um tempinho mais, então espero estar na metade. Olha, que legal ouvir isso de você, Maria Cristina, logo no começo, né? Porque é muito interessante, porque geralmente, assim, você pega pesquisas científicas, né? Você ouve o termo terceira idade, digamos que é o termo mais oficial, mais, né, enfim, mais culto, né? Quando você usa esse termo melhor idade, você traz uma carga, assim, mais emotiva, mais sentimental para a coisa, que eu acho que é muito interessante. Antes da gente porque começar... a melhor idade é a sua idade, né? Exatamente. Então, como eu ainda brinquei, eu falei assim, agora que eu entrei no time da melhor idade, então vai ser ótimo. E as pessoas de melhor idade sempre me chegaram como alunos. Não foi uma coisa que eu escolhi. Não escolhi dar aula para criança, não escolhi dar aula para adulto, e muito menos do pessoal da terceira idade. Mas sempre acolhi, porque... E ao longo do tempo, eu vi que me traziam, assim, muita experiência boa. Na verdade, você sabe bem, os outros colegas aí vão concordar comigo,
O professor, na verdade, ele troca experiências. Ele não fica Exatamente. ensinando o tempo todo. Ele troca experiências. Não é porque é uma criança que ela não te ensina. A criança te ensina, o adulto te ensina, a pessoa mais idosa também te ensina. E você, ao longo do tempo, né? Eu já tenho algum tempo lecionando. Antes daqui de Taguatinga, eu trabalhei em Ponta Grossa, depois em Curitiba. Foi muito bom, foi ótimo. Estou aqui desde 2002. Quero destacar aqui que eu fui muito bem acolhida, muito bem. Eu dou aula em 2 escolas aqui em Taguatinga e foi muito bom. Está sendo muito bom. Morei um tempo em Porto Alegre, que também fui muito bem acolhida, tivemos só coisas boas. Mas isso é uma característica dos músicos que eu vejo. É um pessoal normalmente muito feliz. É verdade. Porque, vou trazer aqui os nossos ensaios. Às vezes eles são realmente cansativos. Mas você vê alguém saindo de lá de cara amarrada? Ninguém. As pessoas saem muito felizes. Por quê? Porque a música, ela traz para você algumas lembranças, essa memória afetiva que você tem, né? Alguma coisa que aconteceu. Não precisa ser exatamente aquela música que se está ensaiando, que se está cantando, mas sempre tem um embalo ali. Acredito, no meu pequeno conhecimento, que antes de falar, o homem deve ter cantado, sabe? Porque para embalar as suas crias, né? Você já começa, você já nasce no embalo, numa cantoria. E assim você vai progredindo. A música te acompanha desde antes de você nascer até você morrer. Inclusive, eu já quero deixar registrado que no meu funeral vai ter que ter muita música e muita dança. Nada de... Ninguém é para, né, ficar muito triste, não. Por quê? Porque podem ter certeza que eu vivi e muito bem. Não poderia ter feito outra coisa. Muitas coisas profundas que você falou aí agora, e coisas que realmente... Não, mas se você for parar para pensar, são coisas realmente relevantes. A música é isso, a gente nasce com ela, e eu acho que você falou, né? A gente já nasce já se expressando com a voz, já se expressando através do canto. Né? A gente já está na barriga das nossas mães ali sendo gerado ali, e já está envolvido com a música. Realmente a música é uma expressão, né, acho que mais do que simplesmente artística, mas é uma expressão de vida, né? Antes da gente percorrer todos os assuntos e meio que dar uma debruçada sobre tudo que a gente planejou aqui falar hoje, Maria Cristina, você estava falando sobre a sua experiência, né, como professora, que em todos os lugares que você esteve, você foi super bem acolhida, você sempre produziu bastante, produziu muito, né, dando aulas de piano, até em performance também, né? Então, hoje, é como você falou, não importa o que aconteça na vida, a gente tem que viver, né? E depois de um certo tempo, que você considera como, né, a melhor idade. Então, assim, como eu disse, não importa o que aconteça, quem poderia imaginar que a gente estaria vivendo num momento atual de uma crise, né, complicada, uma crise que realmente não é muito fácil e que, infelizmente, é uma crise que afeta principalmente essa faixa etária da temática que a gente tá lidando nesta live de hoje. Mas o que eu quero falar não é nem em relação a isso, mas em relação principalmente a prática musical, sua prática como professora. Como que essa crise toda, essa quarentena, enfim, essa pandemia, tem influenciado na sua rotina musical? A gente conversou nessa semana, você antecipou para mim que tem dado aula, né, para todos os alunos e que felizmente nenhum aluno cancelou, né? Então, eu queria que você me desse um panorama geral. Isso eu estou perguntando e pretendo perguntar para todos os músicos convidados, todos os professores convidados aqui dessa live, porque é importante trazer que temos muitos alunos que estão nos assistindo nesse momento e até colegas professores também. E às vezes é interessante dar a luz a quem nos está assistindo, dar a luz de saber como que tem sido a nossa rotina enquanto professor, enquanto músicos, performers,
para saber quais soluções estamos adotando para a música não parar. Né? Porque eu sempre falo com os meus alunos, os meus instrumentistas, cantores, falam, a música não pode parar. Aconteça o que acontecer, a arte não para, a música não pode parar. Né? Então, como a sua leitura geral do que a gente está vivendo, a sua rotina, o que você tem feito, como é que você pode abordar isso para a gente? Então, quando tudo aconteceu e nós tivemos que nos recolher, né? Eu falei assim, bom, vai ter que ter uma alternativa, eu não vou poder deixar todo mundo à toa, que senão esse pessoal não estuda. Aí quando voltar, o trabalho vai ser redobrado. Aí conversamos lá rapidamente no conservatório e eu lembro que o Banks comentou assim, a fulana está dando aula, já tem alguns alunos que já estão fazendo aula, né, online. Falei, tá bom, mandei mensagem para todo mundo. Teve uma pessoa só que não aderiu, né, que prefere voltar, mas eu fiquei surpresa porque todo mundo está tendo aula. E o melhor, estão estudando. As aulas têm sido assim, muito, muito boas, muito produtivas. As pessoas estão estudando. O fato de estarem em casa, não precisar, né, sair de um lugar para o outro, esse tempo está sendo usado para isso. O meu tempo em casa, como há muito tempo não fazia, estou estudando. Porque na correria do dia a dia, você sai, leva 40 minutos para ir ao conservatório e tal. Sim. Esses 40 minutos, dá-lhe escalinhas, resgata uma peça de lá, faça uns exercícios que você já não faz há muito tempo. Quer dizer, e tornar isso aí produtivo. Não tem um dia, ainda uma pessoa, não me lembro quem, falou assim, mas você não está muito sozinha? Eu falei assim, mas eu não estou sozinha. Olha só, estou na melhor companhia, minha. Nós concordamos sempre. Vamos tomar um café, vamos tocar piano agora. Vamos, então. E o piano, a música, para mim o piano, né, claro, ela produz, assim, uma satisfação muito grande, sabe? Eu tenho muitas memórias musicais. Minha mãe sempre gostou muito de música, gostava muito de dançar e cantarolava também. Isso aí trouxe para mim agora, por exemplo, escola, religião e a arte. Eu acho que isso aí, a educação, né? E foi na escola e na igreja que eu conheci o piano e de onde me apaixonei e nunca mais quis saber de outra coisa. E tem uma frase que eu carrego sempre, que eu acho bem bonita, que é de Confúcio, que diz assim, que a música produz um tipo de prazer que o homem, por natureza, não pode passar sem. Então, quem é que está produzindo agora? Os artistas. As pessoas estão dançando, as pessoas estão cantando, as pessoas estão tocando. Domingo teve aqui do lado do meu prédio, que ele dá fundo para 4 prédios, ali numa parte da churrasqueira e da piscina, uma menina veio cantar, muito bom, todo mundo das suas janelas. E claro, as pessoas que nos alimentam, né? Que transportam coisas, então. Isso aqui é temporário, mas é uma alternativa que eu acho que vai continuar, sabe? Haverão pessoas que vão continuar dessa forma, vez por outra uma presencial para você fazer as correções necessárias, mas acredito que vai acontecer isso. Quanto ao nosso tema, basicamente, o porquê é bom música, né? Música é bom sempre, independente da sua idade. Melhor ainda quando você está um pouco mais velho. Porque, segundo os estudos, você tem, assim, 4 resoluções, 4 coisas que sua vida vai ficar muito melhor. A música libera endorfinas, né? Você fica mais feliz. Uma das razões de sermos naturalmente mais felizes, e os músicos o são, né? É porque você está sempre correndo atrás de alguma coisa, olhando lá na frente, lutando sempre contra. E isso aí te dá um ânimo. Então, esta
Este objetivo é importante. Então, e quando você já tem um pouco mais de idade, já tem seus filhos criados, né? Já não está mais por aqui, todo mundo está lá. Por que não estudar um instrumento ou, né, vai cantar, canta no nosso coral, ou cantar em algum lugar? Por quê? Porque você cria um objetivo. O fato de você ter que se arrumar para sair, né, andar na rua, você vai encontrar com outras pessoas, chegar no lugar onde você estará com essas pessoas e estudar diariamente, né, o seu programa. Diminui a dor. Porque uma vez que você está preocupado ou concentrado em outras coisas, isso aí é comprovado cientificamente, né? Diminui a dor. Não é que ela sai, você não vai ficar curado de tudo, mas diminui a dor. Aumenta a socialização e protege o cérebro, assim como outras atividades. Mas a música, quando você consegue decifrar uma partitura, porque ali tem um tanto de linha, ponto, para cima, para baixo. E esse aqui, ácido do direito, ácido esquerdo, mas é quanta conta? Que intervalo é esse? Quer dizer, você... Nossa, mas eu tenho que contar essas notinhas para cima, mas a clave mudou, já não é mais a mesma. Falei, 7, 8, vamos lá. Então, isso aí, não é verdade? Isso aí faz com que você fique atento. Quando você fica atento, muitas outras coisas também vão facilitar. Muitas informações que você tem ao mesmo tempo, que não são ligadas à música, mas você está, por exemplo, num ônibus, você fica atento para as coisas, não é ficar ansioso, mas você fica atento e saber que vai se resolver. Porque quando você pega uma música de 3, 4, 5, 6 páginas e olha tudo aquilo e diz assim, meu Deus. E depois de um tempo que você trabalhou, né, meses, porque são meses de trabalho. E algumas pessoas que já mais velhas, elas chegam querendo resolver assim em 2 meses. Eu falei, meu filho, uma criança começa a estudar com 9 anos, com 20 e pouco, é que ele vai estar pronto. Calma, você tem o resto da sua vida. E há vários níveis de aprendizado, né? Você não precisa ser o solista da orquestra super topíssima. Você pode tocar na sua igreja e nem por isso você não terá sucesso. Toca na igreja que você frequenta. É sucesso também, né? Você comentou aqui de muitas coisas. Né? Falo demais, né, Felipe? Ai, credo. Eu falo demais. São muitas coisas que eu estava pensando, poxa, o nosso programa aqui tem a perspectiva, inclusive, de recortar 1 minuto para fazer as publicações de trechos das lives, né? Caramba, como é que eu vou recortar 1 minuto sendo que tem tanta coisa boa numa fala só, entendeu? Numa linha de raciocínio, e eu achei genial tudo isso que você falou. Mas agora, meio que assim, separando por tópicos, eu lembro que você falou logo no início da sua fala, né, sobre quando você estava respondendo exatamente a minha pergunta sobre como que você está lidando, né, com a música, né? E aí você me respondeu que a música é importante, você falou dos seus princípios, você citou Confúcio, e exatamente, eu achei excelente, exatamente os seus princípios, né, que eu acho que não são seus apenas, mas eu acho que de todo músico, de todo artista, né, exatamente esse princípio que todo músico carrega dentro de si, que faz com que ele não esmoreça em tempos que a gente está vivendo agora. Então, exatamente por isso a gente sabe a importância e o valor da música, sobretudo, enfim, não importa a idade, como você falou, a gente sabe que a música traz vários benefícios para a saúde e, assim, especificamente para a melhor idade, né? Nem vou usar o termo terceira idade, porque eu já estou, né, me apropriando aí. Então, para a melhor idade, a gente sabe que com o passar do tempo, tem certas coisas que, por exemplo, o idoso ele já não tem a mesma capacidade cognitiva de uma criança, isso é óbvio, né? Nós, quando estamos, né, ali na nossa juventude, nós somos crianças, é impressionante a habilidade que a gente tem de ouvir, repetir, né, a fazer e aprender, né, muito rápido, né, a nossa capacidade de cognição ali é muito rápida e muito desenvolvida,
E uma coisa que é muito aconselhada, inclusive, é a própria prática musical enquanto criança, exatamente para ainda exponenciar essa capacidade de cognição, capacidade de memória, né, enfim, pensamento rápido, lógica e tudo mais. Mas isso eu estou falando no aspecto de vista ali para a criança, mas para o idoso, como que você vê a música nesse sentido? Você que vê que também é benéfico, tanto quanto para uma criança? Nossa, sempre, música Com certeza, sempre. né? Criança, com certeza, não, tá falando, né? É muito óbvio, isso aí para mim é muito claro, não tem muito... Inclusive, um dos motivos para eu me interessar foi que quando eu estudava, né, muito pequena, tinha uma professora que tocava piano e 2 vezes na semana nós tínhamos aula de música. Ela chegava lá, tínhamos um ináriozinho e eu olhava aquilo lá e falei assim, um dia eu vou aprender a ler esse negócio aqui. Né, esse era o objetivo. Olha, agora, quando você já está mais velho, eu não acho que a capacidade cognitiva a gente perca, não. Eu acho que é a censura, Felipe. É a censura, pelo que eu tenho visto. Não é que as pessoas não consigam aprender. Sentido? A censura, assim, não sei o que o pessoal vai falar, né? Eu tô velha, vou aprender a tocar piano, vou aprender a tocar violão. O que fulano vai dizer? Minha filha falou que é bobagem. Outro disse assim, vai gastar dinheiro com isso? Para quê? E várias são não reclamações, vários são os falares, né? Os dizeres disso aí. Então, acredito mais que seja censura. Quando a pessoa, não, eu vou fazer e vou, e quero, e vou fazer. E faz. Eu tenho uma aluna, já falei com ela, não sei nem se ela está aí, ela tem 87 anos. Olha. E ela toca, e toca muito bem. E ela falou assim, que tem a questão das pessoas começarem às vezes mais velhas, é porque ela tem um sonho de criança, de estudar música, um instrumento, ou cantar. Depois esse sonho fez outras coisas, sei lá, casou, teve filhos, né? E teve que se preocupar com a manutenção da casa. Investiu em outra coisa. E aí nós temos exemplos lá no conservatório de alguns assim, né? Inclusive colegas nossos de coral. Aí eu venho aqui, não sei se vou... Ai, nossa, eu falei, não, vamos parar com isso. Nós podemos... Né? Se joga. Exatamente. Porque na pior das hipóteses vai dar certo. Sim. Não tem outra alternativa. À medida que você estuda, trabalha, e trabalha mesmo, tem que cuidar um pouquinho, porque tem gente que chega assim, uns muito ansiosos para resolver rápido, achando que é muito rápido, e outros muito tímidos, achando que nunca vão fazer. E ao contrário. A criança, né, o que você joga para ela, ela pega. É por isso que no meu entendimento, eu posso estar errada, né, claro, parece que é muito rápido para ela. Mas é rápido porque tudo que você informa, ela vai pegando. E o idoso, a pessoa mais velha, ela já tem censura, ela diz, opa, deixa eu ver se isso aqui realmente funciona. Aí você lá como maestro fala, gente, faça esse exercício assim que funciona. Aí vem mas será que funciona mesmo? Deixa eu ver. Ele não vai fazer. Primeiro ele vai ver. Então você acha que essa dificuldade maior do mais idoso, ou da pessoa que é mais velha, em assimilar o aprendizado, você acha que essa dificuldade ela é dada, então, por fatores psicológicos, sejam eles por medo de uma censura, medo de se expor, né? Você acha que está mais atrelado a esse fator? Eu acredito nisso, sim, porque os alunos, as pessoas que elas são mais extrovertidas, naturalmente, elas conseguem um progresso maior. Porque vai ter um recital. Eu só sei Dó, Ré, Mi, Fá. Toca Dó, Ré, Mi, Fá. E é um sucesso aquele Dó, Ré, Mi, Fá. Por quê? Porque ela estudou para aquilo. Exatamente. É um sucesso.
Aí é que tá. É um sucesso. Somos um Nossa, sucesso. você falou tudo. Estamos prontos, pronto. Ah, não, mas é aquele que diz assim, ah, não, mas eu queria tocar uma coisa melhor. O que é uma coisa melhor? Uma coisa melhor, uma música melhor, é uma música bem feita. Sim. Chopin Exatamente. tem prelúdios de dois sistemas. Uhum. Eu já dei aula de piano também para iniciantes, enfim, eu dou aula de canto atualmente, né? Apesar que o meu foco hoje é a regência, né? Eu trabalho com grupos, você sabe muito bem, mas falo mais para quem está nos assistindo. Então, assim, eu costumo dizer, quando eu falava muito mais para quando eu dava as aulas individuais. Até hoje eu falo para alunos de canto também, que você pode tocar ou cantar brilha, brilha, estrelinha. Mas esse brilha, brilha, estrelinha tem que ser com a sua mais pura técnica, mais pura inspiração musical. Não pode ser nada cheio de desafinado, não pode ser desafinado, não pode ser com o dedo capengando, né? Não pode ser, enfim, né? Tem que ser com a técnica, tem que ser tudo. E é exatamente isso, né? É tudo com capricho, tudo com carinho. Né? Exatamente. Então, sempre que as pessoas os adultos e os mais velhos chegam, a recepção é sempre muito calorosa, é sempre com carinho. Uhum. Porque quando ele conseguiu chegar lá, já foi muito difícil. Sabe? Então, se você ainda vai tornar isso mais difícil, não tem porquê. Acredito que, vou falar do piano, né? Uhum. Até agora, o que eu tive de aluno sempre foi muito bom. Assim, não... Tem muita gente que continua tocando. Nós temos no conservatório vários exemplos. E eles ficam, né, com você, depois ficam com outros professores. E não tem essa de... porque é mais velho, vai tocar mais lento. Não tem isso. Vai tocar o que tem que ser tocado. É dessa forma. Vamos fazer dessa forma. Tá? Vai levar mais tempo? Vai, mas outro aluno mais novo também leva. E às vezes as pessoas dizem, demorando demais. Eu falei assim, meu filho, mas esses tempos, não sei quem falou assim, mas eu estou nessa música já há muito tempo. Eu falei assim, eu estou com 6 meses e ela está lá me olhando todo dia e a gente está lá brigando, uma hora eu vou vencer isso aí. Agora, o mais importante é o caminho que você percorre até chegar lá nessa música. O tanto de informações que você troca, que você tem durante ensaios, durante o seu treinamento em casa e durante as aulas, é muito melhor do que propriamente a apresentação e tudo. Então, todo o caminho, na escolha do repertório... O processo, às vezes, é mais importante do que a performance. Né? O caminho é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, às vezes você fica ali tempos e tempos numa música, mas você descobre tanta coisa, né? Você troca informações com outros colegas. Nossa, dá para tocar assim, nossa, esse é legal, não. Agora tudo bem, tocou no recital, tá pronta, ótimo. Agora, a gente é sempre assim, né? Ficou pronta e agora? Agora tem outra. Exatamente. O desafio não pode parar, né? Sim. É o ciclo sem fim, Felipe. É o ciclo sem fim. Mas não pode parar, porque à medida do momento que a gente, conquistei uma música, ótimo, fica por aí, vem a acomodação. E eu acho que esse é o grande problema, né? A acomodação, ela atrapalha muito. Sobre ainda o que você estava falando dos aspectos dificuldade ou desmitificando, né? Desmistificando a dificuldade, como você acabou de fazer. Eu achei super interessante essa visão que você trouxe. Eu costumo dizer, eu acho que até endossando isso que você colocou, eu costumo dizer para os meus alunos, para os grupos que eu trabalho, eu tenho uma frase para mim: quem quer, tudo pode. Né? Então, assim, basta você querer. E o querer, obviamente, eu quero conseguir tocar, sei lá, uma balada de Chopin, não sei o quê. Né? Pronto, você quer como? Esperar do céu chegar
a técnica necessária, né, dá um eureka e pronto, aí você pronto, já começa a tocar. Obviamente não, o querer, ele está associado exatamente a você correr atrás, né, e isso vale, obviamente, para todas as idades, né, Sim. Né, Não tem o correr atrás e fazer, não tem como. Realmente não cai do céu. Tem que trabalhar e trabalhar bem. Agora, esse trabalho, nós podemos fazer esse trabalho de duas formas. Ruim ou bom. Ruim se você fica lá, porque não sei o quê, reclamando e reclamando. Sim. Gente, se tem dedo, vai lá tocar. Às vezes tem pessoas que têm problemas motores. Tá? E aí? Como que ela vai tocar? O melhor que ela puder. Sim. Né? Sim. Eu posso ter um problema na minha mão, no meu braço, não conseguir, sei lá, ou não posso acionar um pedal. Não vou tocar por isso? Vou. Né? Vou tocar e vou tocar muito bem. O máximo que eu conseguir. Agora, ninguém vai passar a mão, né, na cabeça da pessoa. É porque você já tem tal idade. Não, você está aqui, meu filho, você tem que fazer direito. Tá? E fazer sempre o melhor que você puder. Assim como a gente procura fazer o melhor em cada aluno, porque cada aluno é uma escola, né, filho? Exatamente. Cada aluno é muito diferente, ele traz uma história né? Ele, toda uma vivência. Então, e nós, quando frequentamos as academias, nós não tem uma matéria lá. Como tratar o aluno A, como tratar o aluno B. Isso aí é a sua vivência durante o tempo que você está lá. A música, na minha idade, na melhor idade, ou pessoal mais velho, ele também ajuda a você retardar o envelhecimento, né? Cerebral. Você vai envelhecer, lógico, esse é o objetivo. Ninguém quer morrer jovem. Nós queremos ficar velhos. Eu quero ficar muito velho. Então, essas funções, todas elas são levadas mais adiante, elas vão ficando. Você vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais lento, mas você vai ficar lúcido, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que... antes de tudo... perdão, pode continuar. Não, por exemplo, e nós sabemos disso porque o músico, ele consegue sair de algumas adversidades muito bem. Não é porque ele não é ansioso, é porque ele sabe que ele tem que percorrer determinados caminhos para chegar à barra final, né? Para o maestro fechar tudo. Então, eu vejo a diminuição do estresse por isso, né? Você fica menos ansioso e o seu envelhecimento vai acontecer, mas ele vai acontecer saudável, né? Eu vejo aqui às vezes as pessoas reclamam, se encontram um ou outro, que eu tenho que sair todo dia com o cachorro, né? Várias vezes no dia. E as pessoas perguntam, a senhora não está muito sozinha, muito triste. Eu falei, meu filho, se não fosse o real motivo de estarmos, né, confinados, eu estaria adorando, porque eu estou lá o dia inteiro, blim, 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 né? Qualquer coisa, entre um aluno e outro, e obrigada pelos alunos aí não desistirem. Não desistam, porque vale a pena. Não, pois é. E você falando aí, eu me lembrei, né, assim, a gente está numa sociedade que cada vez mais a expectativa de vida é maior. Estamos numa sociedade que, assim, pela característica das pessoas, se faz cada vez menos filhos. Antigamente se fazia muitos filhos, né? E hoje as pessoas, elas querem envelhecer com poucos filhos. E aí, enfim... por todas as características, enfim, eu não vou entrar em detalhes, hoje em dia a expectativa de vida, comprovadamente, a gente vê que é maior, e a gente vê muitos idosos por aí, né? Então, através de todos esses benefícios que você citou aí, né, é sabido também, então, que, assim, até mesmo pela quantidade de idosos, torna-se alta a procura dos idosos nas escolas de música. O nosso conservatório, por exemplo, eu tenho vários alunos também que me procuraram, e a grande maioria deles, obviamente, são aposentados, né?
E eles comentam direto comigo, né? Falam, é ótimo, porque eu sempre quis realizar o sonho de tocar um instrumento e minha carreira sempre me impossibilitou, né? Sempre não foi possível eu realizar esse grande sonho. Agora eu tenho tempo. Agora eu sou aposentado, agora eu tenho toda a minha vida, eu posso me ocupar, né? Então, e ocupar com a música é uma coisa que é fantástica, né? E agora, já te passando a Nós bola somos... aqui, Oi, nós somos só seres para te musicais, né? ligar com uma pergunta, aí você já responde sobre isso e já fala, porque eu já queria te perguntar sobre como que você vê isso, então assim, em relação a, aos, né, pessoas mais velhas, pessoas aposentadas, e sempre quis ter o sonho de realizar, né, de tocar um instrumento e tal. Como que você vê isso agora nessa fase da melhor idade e especificamente na sua área, você como professora de piano? Tá bom? Um parênteses aqui rapidinho. Tem um comentário aqui da Sueli falando que o som sumiu. Será que sumiu mesmo? Se tiver sumido, gostaria de ter um comentário de pelo menos mais uma outra De mais pessoa. algumas, né? Mais algumas pessoas. Porque às vezes pode ter sumido só para ela, mas se tiver mais alguém, tá bom? Então, Então, aí eu queria que você nessa abordasse situação, sobre isso. as pessoas que já estavam estudando, elas continuam, né? Continuam estudando e é um motivo a mais para ficar mais alerta, é um compromisso a mais que você tem, acredito, pelo menos os que eu tenho, estão indo bem. Por quê? Aquele tempo que você tem de estudo, você senta ali para tocar, passa uma hora e meia, pronto, foi. Né? Então, como não para, você não termina, amanhã você tem que estar lá, amanhã você obrigatoriamente você tem que estar vivo para estudar, meu filho. Então, não, é um motivo a mais para você, é um compromisso. Eu acho muito importante o comprometimento que as pessoas têm. Agora, acredito também que quando isso passar, haverá também uma busca maior, mais ainda, sabe? Porque o pessoal que mais produziu foi o pessoal da arte, né? Exatamente. O pessoal da dança, o pessoal do canto, o pessoal das orquestras, o pessoal continua aí. O pessoal está fazendo, os outros estão trabalhando por outras coisas, né? O pessoal nas frentes, salvando vidas e tudo, mas a arte está contribuindo com aquilo que ela faz de melhor. Né? Os profissionais da saúde, os profissionais do direito, né, das leis e tal, eles cuidam do nosso bem-estar, né, físico, né, das nossas coisas físicas, mas a arte está aqui para cuidar do nosso bem-estar da alma, né, é diferente. Então, assim, não desvalorizando, muito pelo contrário, inclusive enalteço aqui todos, principalmente os profissionais da saúde, né, que estão né, dando o seu sangue ali, às vezes literalmente, para poder, né, para poder lidar com tudo isso. Mas a arte, né, a música é uma atividade essencial. Inclusive, eu vi uma notícia, foi essa semana, que o governo lá da Alemanha divulgou bem, enquanto o nosso governo, não quero entrar em assuntos políticos, porque aqui esse não é o espaço, obviamente. Não é o nosso agora. Mas exatamente mas nessa semana, aqui no Brasil, a gente sabe que o governo ele lançou 3 áreas aqui consideradas como atividades essenciais, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo vê os noticiários. Mas, em comparação com a Alemanha, o governo lançou como atividade essencial a cultura. Obviamente que não a cultura presencial, mas foi afixado como lei que lá na Alemanha a cultura é uma atividade essencial. Então, nisso o governo está apoiando as medidas de realização musical, seja em concertos, transmitidos, né, por streaming e tudo mais. Enfim, isso só foi um parêntese para... Sim, mas é bom que isso venha à tona para nós sentirmos como é importante isso. Como as pessoas conseguem, porque você se valoriza através da arte, né? A arte não... Você consegue viver. Eu até tinha algumas coisas anotadas aqui, tem um negócio que o pessoa... A arte não é do Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida só não basta. Olha aí.
Porque você só viver por sobreviver, ou sobreviver só... Não, é preciso viver, e viver muito, e viver intensamente. Eu gosto muito de acordar de madrugada, às vezes, que não é nada e está escuro ainda, eu falei, ai, estou viva, que bom. Isso. Ainda estou aqui. Estão ouvindo Ótimo. todos, né? Vai fazer aula com a professora Maria Cristina Ah, para realizar o é. seu sonho de tocar piano, tá bom? Vá Sempre. viver. Sempre Inclusive, ela está viver. dando aula online, pode procurá-la, viu? Opa, com certeza, estamos todos, né, quando o maestro do coral deixa a gente ficar mais sossegado e não larga um monte de atividade para a gente fazer. Mas, Maria Deixa aqui Cristina, minha... deixa eu te perguntar, e Oi. sobre a prática pianística, sobre a técnica do piano, para você que já tem larga experiência em relação a isso, tem alunos também que compreende, né, a melhor idade. Então, qual tem sido a sua experiência com os iniciantes do piano? E aí, já emendando, são duas perguntas em uma, e aí eu queria que você me dissesse em relação à profissionalização. Porque eu sei que tem muitos alunos que, às vezes, muitos alunos da melhor idade, que exatamente por eu não vou dizer comodismo, porque não é bem comodismo, mas exatamente talvez pelos preconceitos da sociedade que você já citou anteriormente, que às vezes Sim, exatamente por um medo, falar, eu não vou buscar além disso porque eu já estou velho, minha idade já está avançada, então eu sei que eu não posso ser profissional. Eu sei que tem muita gente que possa pensar dessa sim. forma. Então eu queria que você me respondesse essas duas coisas. Como que é para um aluno, né, uma pessoa, né, dessa faixa etária, realizar esse sonho de aprender a, de repente, tocar num nível satisfatoriamente legal, né, alguém que está começando agora, do zero, e alguém que, de repente, já é iniciado no piano, como que ele pode buscar a profissionalização nessa altura da vida? Olha só, até algum tempo atrás, quando uma pessoa, um adulto, chegava para ter aula de... Vou falar do piano, tá, Felipe? Uhum, Para ter aula de piano, os livros, os métodos que nós tínhamos eram todos infantis. E era o que tinha de disponível para iniciação. Cerca de uns 15, 18 anos atrás, surgiram alguns livros específicos para iniciação do aluno adulto. Porque muitas das coisas que nós passamos para a criança não precisa. Ele consegue ir uhum, mais rápido, né? O adulto, ele entende muitas coisas que para a criança demora, porque tem aqueles, às vezes o dedinho é pequenininho, a mãozinha não vai. O adulto não. Eu ainda, eu ainda acho que o adulto tem a censura dele e a censura dos outros. Por isso que uhum, talvez ele não desenvolva tanto. Agora, ele vai desenvolver, sim. Ele pode procurar as escolas, ele vai estudar muito, aí ele vai atrás de outras. Eu fui colega de várias pessoas já com mais idade que começaram mais velhos, né? Nós temos exemplo de pianista do Miguel Proença, por exemplo, ele era dentista até 30 e poucos anos, tinha estudado piano quando era criança, e depois estudou piano assim, né? Vai estudando, a irmã estuda, o irmão também, ele também foi no bolo, ficava mais barata a mensalidade, ia todo mundo junto. Aí, aí depois ele falou assim, não, vou... Ai, daí um dia parece que ele gravou alguma coisa, ele tocando, e botou no consultório, alguém falou assim, nossa, mas essa música tá boa, tá bonita. Ele falou, sou eu. Eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai, né? E foi o que ele fez. Ele já tinha mais de 30 anos e é um excelente pianista. Tá aí ainda na luta, né? Mas adulto, já tinha mais de 30 anos. O que algumas pessoas acham que não, que já adulto não vou conseguir fazer. Mas pode uhum. conseguir. E também mais velho ainda. É tranquilo. Não Tá. é... A questão é que quando é criança, todo aquele tempo que ele está na escola, ele também está estudando música. E aí quando Uhum. ele entra para a faculdade, ele já está com uma bagagem boa. E quem entra mais velho, já aposentado, eu digo assim que o tempo é menor, né? Nós temos menos tempo. Nós temos Uhum. menos do que já ficou para trás. Então você vai ter que correr um pouquinho mais. Mas acredito que a profissionalização da pessoa
altamente conseguida, sabe? Nós já temos alguns exemplos no conservatório, tive alguns alunos em Curitiba também assim, e as pessoas são colegas agora, né? Aliás, ali no conservatório, muita gente foi meu aluno. Olha só! E agora somos coleguinhas. É ótimo. Que legal. Muito bom. Não, mas é ótimo, porque o que acontece? Fulano é bom demais. Ótimo, que bom. Tem que ser melhor, no mínimo melhor do que você. Né? Exatamente. É sinal de que você fez seu trabalho bem feito. Ele é melhor. Eu acho fantástico isso. E agora, falando de música, que a música está sempre em você, e quanto mais velho, a música está dentro de você. E semana passada, Rafael falando de Beethoven, né? Que ficou surdo. Na verdade, a música que você tem interna, né, essa música sua, lá, você nem sempre precisa ouvir, né, fisicamente essa música. E possivelmente era o que ele fazia. Ele tinha essa música interna, por isso ele conseguia escrever. Ele já ouvia mesmo sem ouvir fisicamente. Né? Então, e muitas vezes, essa memória afetiva que nós temos, né, e na pessoa mais velha ela aparece muito mais, você tem uma memória lá de quando você era criança, jovem. Eu tenho o sonho, você falou, eu quero tocar uma balada de Chopin, né? Ele tem o sonho de tocar um instrumento para tocar determinada música, que embalou, às vezes, algumas coisas importantes da vida dele. E é um gancho para você começar. Eu acho que dá para profissionalizar, sim, com certeza. Que legal. E paciência, trabalho. Ainda falando sobre profissionalização, tem uma pergunta encaminhada aqui, já da Gláucia. Ela perguntou sobre uma outra área. Mas a gente vai seguir nessa temática da profissionalização ainda, porque eu acho que está rendendo. Eu tenho uma pergunta em relação ainda ao piano, só para a gente continuar aqui, sobre um aspecto técnico, né? Porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, tem a questão, a gente já constatou aqui pelo nosso discurso, que sobre aspectos mentais e psicológicos, o integrante da melhor idade, desse grupo da melhor idade, não perde nada para quem é mais jovem, né? A gente constatou isso. Agora, sobre aspectos físicos, por exemplo, há o enrijecimento de articulações, por exemplo. O que você pensa em relação a isso? Por exemplo, quem começa mais tarde, como que as pessoas mais velhas, os idosos, eles podem conseguir chegar pelo menos com um rendimento próximo a quem começa mais cedo em relação à técnica, a parte física e motora, especificamente? Sim, mas a parte física e motora não acontece só com quem já vai começar agora. Acontece também. Se eu não tocar todo dia, se eu não estudar, pode esquecer. Né? Então vai acontecer. E claro, a pessoa que já vai começar um instrumento, vou falar do piano, sim, tem mais dificuldade mecânica. Tem um pouco mais de dificuldade mecânica. Dificuldade, sim, mas não incapacidade. Incapacidade, essa é a palavra. Não incapacidade, ao contrário. Eu falei no início lá que talvez alguém tenha algum problema motor, não pode tocar? Talvez não possa tocar com todo aquele virtuosismo, mas tem o virtuosismo dele. Ele consegue chegar até... E está na mão do professor, né? Você extraindo isso aí, você vai apertando até a pessoa conseguir, nem que ela mesma, ela nem sabia que poderia fazer isso. Então, cabe pontuar aqui, né, Maria Cristina, um parênteses, desculpa te interromper, não, mas você já continua, mas cabe pontuar exatamente para o que você está falando aí, porque o fazer música bem, ou bonito, ou virtuosístico, quer que seja, enfim, o termo, não significa tocar mais rápido, ou cantar mais agudo, ou mais grave, né? Não é isso. Né? Fazer música bem dar aquilo, todo o seu sentimento para aquilo, né? Transportar toda a sua parte estética para aquilo e você conseguir, seja na sua voz, ou seja no seu instrumento,
fazer com que as pessoas que estão ouvindo sejam tocadas pela mensagem que você está querendo exprimir, né, que você está querendo transmitir, e não por você ter uma super habilidade de tocar rápido, né? Porque eu falo assim, eu falando especificamente agora, voltando a esse grupo da melhor idade, porque talvez o fato de tocar rápido, exatamente por essa questão motora que você está falando, talvez isso seja um empecilho, né? Tocar rápido. Mas não significa que só vai tocar bem se tocar rápido. Não, tem muitas outras formas de tocar bem, né? Inclusive, tocar rápido não quer dizer... Às vezes a pessoa toca muito rápido, mas e aí? E onde está a mensagem que você precisava passar? A técnica, ela tem que estar aliada à mensagem que você tem que passar. Uma outra notinha que sai desafinada ou que sai fora do lugar na hora que você está executando, não é a coisa mais importante. Você estuda para não errar nada. Mas o esbarrar, o errar, porque é sempre ao vivo, né? Você não faz um concerto, vou gravar um concerto. Não, você vai tocar ao vivo a cores. Vai esbarrar? Vai, isso aí é fato. Alguém vai tossir na plateia, às vezes você se desconcentra. Mas a sua mensagem, a mensagem que a sua música que você está fazendo vai passar, ela tem que ser impecável, isso sim. Agora, nós aliamos a técnica a isso. Você tem que estudar sempre, tecnicamente fazer tudo que precisa, mas o que tem que prevalecer é verdadeiramente a música. Né? Exatamente. Em cada uma das artes aí. Então, nós pintamos os nossos quadros, né, no silêncio. Quando você está tocando, quando o coral está cantando, tem coisas que várias vezes a gente não consegue terminar uma frase musical do jeito que você queria. Está melhor ainda, porque essa interação com a plateia faz com que você, naquela hora, traga todo um sentimento que até então no estudo você não trouxe. Mas quando você chega lá, quantas vezes você vem com o negócio pronto, né? E quando você chega lá, muda uma ou outra coisa. Você não muda porque você quer. Você muda porque você sentiu toda a energia que tem ali naquele lugar e você conseguiu fazer muito melhor do que estava previsto. E as pessoas mais velhas, Felipe, elas conseguem isso. Só que demora um pouquinho em questão lá daquilo que a gente falou, daquela censura. E eu acho que as pessoas mais velhas, eu acho que na verdade largam muito mais na frente do que os mais jovens em relação à questão de expressão musical no ponto de vista mais estético da coisa. Exatamente porque as pessoas mais velhas têm algo que os jovens não têm. E eu falo, bem, eu não sei nada da minha vida, tenho muita coisa para viver, mas eu tenho certeza que os mais velhos têm uma experiência de vida que o jovem não tem. Então, essa experiência de vida é o suficiente para poder você imprimir na música, imprimir na sua interpretação musical todas as emoções e todos os sentimentos. Eu já ouvi falar de um maestro, me fugiu o nome dele aqui agora, que ele para poder reger ele sempre falava que para poder reger uma sinfonia de Brahms, ele não ousava reger enquanto jovem. Para poder reger, ele falou, não, eu não aceito, eu não me atrevo a reger nenhuma sinfonia de Brahms, porque é uma música que precisa de história de vida para poder mergulhar nela, né? Enfim, se as pessoas concordam com ele, isso assim, é claro que, poxa, não é por causa disso que, por exemplo, o regente jovem não vai deixar de reger uma sinfonia de Brahms, obviamente. Feita essa consideração, mas é muito interessante essa fala dele, né, porque assim, você vê o respeito dele em relação à obra de um compositor, e ele vê aqui, então, um sentido de maturidade, né, que o jovem às vezes não tem. Às vezes, não, é uma música muito legal, eu vou reger, eu vou conduzir, não sei o que, tem seus desafios, e é difícil aqui de reger, não sei o que, vou fazer e pronto, né? Mas às vezes a pessoa precisa de ter uma história de vida. Por exemplo, você vai reger um requiem, ou vai tocar um requiem, que a gente sabe que é uma missa, né, para
para, né, Para né, após a morte, né? alguém faleceu, né? Para alguém que faleceu, exatamente. Então, assim, uma pessoa que vai tocar num evento desse, vai tocar um tipo de música com essa característica, como que ela vai conseguir exprimir a técnica, a emoção dela, se ela não tiver uma experiência de vida, se ela de repente não tiver perdido um ente querido, a pessoa ela que perdeu um ente querido, ela sabe exatamente como é a dor de perder alguém. E quando ela encarar um tipo de composição dessa, ela vai encarar de uma forma diferente de quem nunca passou, de um jovem que nunca passou por uma situação dessa. Da mesma forma, uma peça que fala sobre um amor, fala sobre paixão, como que você vai interpretar uma peça que fala sobre um amor, uma paixão, sendo que você nunca viveu aquilo de verdade, nunca se apaixonou por alguém, entendeu? E nisso, só para fechar meu à parte aqui, já te passar a bola de novo, e nisso as pessoas, né, os mais velhos têm essa experiência de vida que o jovem não tem, e nisso a música pode carregar muito mais sentimentos do que quem ainda não tem tanta experiência de vida. O que você pensa em relação a isso? Mas é isso mesmo. O que eu sinto, né, nos alunos mais velhos é exatamente isso. É mais fácil para eles esse entendimento de toda a dinâmica da música exatamente pela experiência. Nós temos várias coisas para lembrar, né? Nós temos lembranças, nós temos muitas memórias. Então, todas essas memórias você pode imprimir na sua interpretação e deve. E eles podem usar isso aí, devem usar isso aí, né? Você estava falando do maestro, mas uma vez eu ouvi uma bailarina de tango e ela já era, assim, mais velha. E ela falou assim que o tango só é bem dançado pelas pessoas mais velhas. Olha. Ele é melhor dançado. Talvez tecnicamente não seja tão perfeito quanto os jovens, que vêm com aquele corpo durinho, maravilhoso. Mas eles não conhecem a paixão. Eles não conhecem todo o amor. Eles não conhecem. Eu até fiquei arrepiada agora. Então, algumas peças, por exemplo, que eu toquei quando era meninota, tinham significado. Hoje elas têm outra coisa. Gente, como esse negócio é bonito. Não era tão bonito. Tocava e já terminei. Ótimo. Hoje em dia, ela está na mão, ótimo, mas ela está no coração. Teve evento que eu ouvi isso aí, teve né? Todo um processo em cima. Realmente. Parece que voltou. Quando você fica mais velho... Oi, diga. Maria Cristina, parece que a nossa live está quase encerrando. Apareceu uma notificação aqui. Nossa, o papo está tão bom e está quase acabando. A gente pode abrir um extra. A gente abre uma live extra para poder responder as perguntas, tá bom? Pessoal, então vídeo oficial está fechando aqui. Semana que vem, quinta-feira, tem mais, tá bom? Vai ser com o professor Augusto Charan. Oi, pessoal. Temos algumas perguntas a serem respondidas. A live estava tão bom, o papo estava tão bom. Ela está entrando aqui novamente. Essa live aqui vai ser exatamente só para poder responder as perguntas de vocês. A Glaucia mandou a pergunta. Sua pergunta está anotada aqui, tá, Glaucia? Não precisa se preocupar. Exatamente sobre a profissionalização que a gente estava falando. E o papo estava tão bom. Que pena que o Instagram deixa cair logo depois de um tempo. Sim. Professora Maria Cristina voltou. Tá bom? Poxa, eu estava falando aqui, né? Eu não sei se você ouviu, que o papo estava tão bom, né? Entrando sobre essa parte de estética, né? Na música, sobre a parte do sentimento, de exprimir as emoções. E é uma área da música que eu gosto muito. Inclusive, já deixo até o convite para vocês, porque o Augusto Charan, o professor doutor Augusto Charan, vai tratar na próxima quinta-feira. Aí ele vai tratar exatamente o título, né, que ele elaborou foi A Arte enquanto Reguladora das Emoções Humanas. Olha, é algo que eu vejo que é muito associado a isso que a gente estava falando, né, Cris? Tem tudo a ver, porque quando você trabalha vou falar só de música, mas a arte em geral,
você não tem nada definido. Você está sempre procurando a sua melhor performance, seja ela em qualquer uma das áreas, né? Uhum. Eu sei que em outras áreas também a pessoa procura isso, mas as pessoas que conseguem tocar um instrumento e se desvencilhar um pouco dos problemas do seu dia a dia, você preenche muito mais satisfatoriamente a sua vida. Eu vejo assim que os alunos que eu tive e tenho e que estudam, eles conseguem alternativas muito mais felizes para solucionar as coisas com muito mais alegria. E agora eu vi uma pergunta ali que diz: quantas horas eu tenho que estudar por dia? Bom, quantas horas? Essa é uma questão um pouquinho delicada. Uma vez eu disse para uma criança, falei assim, estude uma hora, viu? Estude uma hora. E o pai dela contou 60 minutos todo dia. Eu falei, não, gente, é uma hora, um horário. Você pode estudar, né? E algumas pessoas vão estudar um pouco menos e vão conseguir um resultado melhor. Eu fui uma pessoa, e sou uma pessoa que tem que estudar muito para conseguir desenvolver bem. Mas isso, né, porque eu conheço meus limites, então eu tenho que estudar bastante. Agora ela até especificou quantas horas devo estudar por dia, ela colocou com esta melhor idade. A gente tem que estudar a ponto de você conseguir cada dia um progresso, né? Você consegue e dividir, né, as peças também. Você não consegue, por exemplo, do início ao fim você lê, mas depois você vai separando os trechinhos para estudar. Não é em função da melhor idade. De qualquer idade, os trechos sempre são separados para que a gente consiga enxergar tudo naquele trecho, realizar da melhor. Daí você passa para o outro. Faz um trecho como se aquilo fosse a sua música inteira. E não tem uma fórmula mágica, né, Cris? Assim, tipo, cada pessoa tem a sua história, tem a sua circunstância, a sua situação. E uma regra, a fórmula mágica, entre aspas, a resposta pronta que seria para todo mundo é: quantas horas eu devo estudar por dia? O máximo que puder, o máximo que sempre puder e quiser, né? Com certeza, o máximo que você puder dar todos os dias, né? Ter disciplina, ter regularidade, isso seja em que área for, pode ser piano, pode ser no canto, pode ser em que área for, né? Em qualquer instrumento. Você dando o seu melhor, né, todos os dias, os seus resultados virão de uma forma mais satisfatória e mais rápida. Sempre. Né? Não tem um tempo e também não tem um tempo que você vai conseguir. Algumas pessoas conseguem mais rápido, outras conseguem menos. Elas estudam mais ou menos, não sei. São habilidades. Algumas pessoas têm uma habilidade maior. É a questão do dom, né? Não é dom. Você tem que trabalhar isso aí. Agora, a habilidade, por exemplo, tem gente que tem uma habilidade para cantar. Tem um timbre bonito e vai cantar. Quem não tem, se coloca entre duas contraltos maravilhosos e canta, né, Felipe? se ajusta lá. Mas perseguir isso é importante, né? Perseguir o seu sonho, que às vezes é de infância, ou estudou até quando era jovem, depois parou e agora quer retomar, vai levar um tempo. Só que... Eu queria... Oi, diga. Desculpa. Não, eu só queria encaminhar aqui para algumas perguntas, por exemplo, relacionada a exatamente isso que você está falando. Por exemplo, temos algumas perguntas da Glaucia. Eu estou aqui guardando a pergunta dela sobre profissionalização, que foi no finalzinho da live anterior que a gente estava. A gente estava falando sobre a profissionalização, mas só para a gente não perder o fio da meada, porque ela fez uma outra pergunta relacionada ao que a gente está falando aqui. A Glaucia perguntou: estudei piano durante 10 anos e estou parada há 20 anos. Aí ela falou: olha, eu entregando a minha idade. Se eu quiser a Glaucia voltar, é uma menina, né? Vamos combinar. Se eu quiser voltar, como é o processo? Tenho que fazer prova prática e teórica de avaliação para saber em qual nível eu estaria?
Porque, aí ela falou, por que dizem... Então são duas perguntas. Ela está perguntando, três perguntas, na verdade. Ela quer saber como é que é o processo para voltar. Está perguntando se tem que fazer prova e prática para saber o nível dela, né? Para saber qual seria a avaliação, né? Enfim, a famosa prova de nivelamento, né? Digamos assim. Então, essa é a segunda pergunta. E por que dizem que bar classifica o aluno? Engraçado, né? Esse termo aí não é só no piano, não. Tem muita gente que diz, que fala que bar, né, classifica o aluno. Então, passa a bola então, olha para só. você. Se você esquecer de alguma pergunta, eu te falo. Tudo bem. Quando você retorna, né? Vou falar do piano aqui, já que ela direcionou. Quando você está parado e retorna, o que normalmente a gente faz? A gente pega, vai ver o que você está tocando, certo? De que maneira você está tocando, e vai adaptar um programa, vamos escolher um repertório que você consiga fazer, tá? Se esse repertório estiver muito difícil, a gente volta um pouquinho até que você, depois dos seus estudos todos, consiga realizar, tá? Se tem que fazer prova, sim, mas essa prova é bem depois lá. No conservatório, nós estamos usando fazer a prova só depois que você termina o curso básico, para você entrar no curso técnico, né? Aí sim, as provas são sempre com seu professor, ou no máximo mais um professor. Isso quanto básico. Nós temos um programa e vai sim, seguiríamos esse programa para ver aonde é que fica melhor, onde você melhor se encaixa, né? Estar parada durante algum tempo normalmente significa que você vai voltar, né? Tecnicamente vai ter que voltar algumas coisas, vai ter que trabalhar bastante exercício, alguns estudos melódicos, E o bar é regulador porque a leitura dele é um pouco diferenciada. Normalmente, os outros estudos são melodia e acompanhamento. E o bar é ponto contra ponto. Nota contra nota. Tem melodia na mão direita? Tem. Tem melodia na mão esquerda também. Tem acompanhamento em ambas as mãos. Tem várias vozes cantando junto. Então, você tem que ter um domínio muito maior de leitura da partitura, né? Por isso que a gente... E também a questão de articulação do bar. Né? Até um tempo atrás, você tinha que tocar bar como se toca no cravo. Hoje em dia, já alguns teóricos e também alguns pianistas, não, mas ele não escreveu para piano, mas se fosse no piano, como seria isso aqui? Então já está mudando. Defende que o mundo mudou. Né? Exatamente. Na época não tinha piano, hoje tem. Então, para que tocar como se tocava no cravo, num instrumento que é um instrumento contemporâneo, né? Exatamente. Então, já mudou e ele é regulador realmente porque a leitura, a questão não é que ela seja mais difícil, é que você sai daquele de melodia e acompanhamento para tudo melodia e tudo acompanhamento ao mesmo tempo, né? Por isso, é ponto contra ponto mesmo, é nota contra nota. E aquela questão, né? Bar, ele, como você falou exatamente isso. Porque tem muitas músicas a gente vê ali, né? Melodia e acompanhamento. Bar, ele é melodia, ele é acompanhamento, ele é harmonia. Exato. E é contraponto. E é contraponto. Na música dele a gente vê a harmonia, numa só melodia a gente vê a harmonia intrínseca dentro da própria melodia, né? Mesmo que seja uma melodia totalmente vertical, a gente vê a harmonia implícita ali, né? Sim. Ainda mais quando tem a junção das duas mãos, né? O processo bem, eu não sou pianista, eu costumo dizer que eu sou pianeiro, né? Você que é pianista. Mas imagina, então, maestro sabe tudo. Né? É que maestro pensa que é Deus. Sabe aquela história, né? Maestro pensa que é Deus, pianista pensa que é maestro. Mas assim a questão do piano no bar é a questão da técnica mesmo, a questão da independência das mãos, é uma coisa que é, né, absurda. Né? E isso aí, a leitura dele tem que ser, é muito atento, né? Porque as articulações mudam o tempo todo. E o fato de você ter melodia, acompanhamento, todo mundo junto, como você acabou de dizer, torna um pouquinho mais complexo mesmo. Mas depois que você faz, é uma delícia. E aí, acho que para a gente fechar, né, para não ficar muito tarde, acho que acabou por conta dos
problemas técnicos que nós tivemos no início, Sim. acabou que o nosso horário avançou. Mas já para a gente fechar, encaminhar, se alguém tiver alguma pergunta com mais fácil para responder, manda aí, quem sabe a gente responde assim rapidinho, né, em 30 segundos. Mas só para uma última pergunta, porque ficou prometido desde o início, a pergunta é o seguinte, Maria Cristina, olha Oi. só, ela pergunta, já foge um pouco da área não é especificamente a área do piano, mas é voltada ao nosso tema dessa live, né? Então ela perguntou, quais as vantagens e desvantagens da profissionalização de cantores de ópera mais velhos? Aí ela coloca entre parênteses, depois dos 60 anos mesmo. Não alguém que já envelheceu nesse ramo, mas alguém que se capacitou devidamente e que queira ingressar agora. Existe limite de idade para se aposentar? Aí ela até colocou aqui, acho que não seriam desvantagens, mas as dificuldades de ser aceito em grupo operístico, talvez, pela idade. Acontece isso? Eu acho que ela já perguntou e já respondeu também, né? Eu não sei da parte do canto, mas vejo que os cantores, quanto mais envelhece, melhores eles ficam, né? Voltamos àquela questão da maturidade também. Às vezes tem uma área de determinada ópera, assim, que um rapaz de 20 e poucos anos não tem uma voz tão madura quanto um senhor de mais idade. Então, tem muitas coisas que acredito serem melhores. Aquela pessoa que envelheceu na carreira realmente é diferente de quem está começando agora. Mas nem por isso não ser aceito. Acho que ele é aceito. E o nosso... Eu não sei, porque eu, por exemplo, nos lugares que eu trabalhei, nunca teve sempre uma questão muito grande de afinidade, de amizade entre as pessoas. Não senti muita competição. Sabe, assim, nossa, fulano é assim, Beltrano é melhor. Há sempre uma admiração por um colega ou outro, mas não tanta competição. Não sei dizer, para quem perguntou, se no meio, né, dos cantores existe esse tipo de coisa. A Glaucia. Quero acreditar que não, viu? Quero acreditar que alguém que mais velho... Pela experiência que eu tenho, né, relacionada a isso... Você está balizado para isso. Pela experiência que eu tenho, eu percebo que, infelizmente, isso acontece um pouco, sabe? Não deveria acontecer. Inclusive, essa pergunta me fez lembrar de um filme da Netflix, que eu assisti, acho que foi semana passada. Eu recomendo muito, é um filme muito bom, com Robert De Niro, como é que é o nome? O Estagiário? O Estagiário. É ótimo. O Estagiário, você já assistiu, né? Sim. Não uma vez só. Muito bom, muito bom, muito bom esse filme. E mostra exatamente um senhor, né, que já está aposentado, fez carreira de sucesso, e ele vendia... Lista telefônica. Numa empresa de lista telefônica, exatamente. E aí, nesse mesmo prédio, essa empresa, bem, obviamente os tempos mudaram, né? As empresas de lista telefônica faliram, né? Com a modernização das coisas, hoje não existe mais empresas que confeccionam lista telefônica, né? E aí, no mesmo prédio que ele trabalhava, que ele fez carreira, criou-se lá, instituiu-se uma empresa de marketing de publicidade, né? Pelo que entendi, era alguma área relacionada a isso. E por uma política digamos, eu não sei se era uma política de cotas, né? Uma espécie de cotas, eles colocaram uma espécie de cotas para pessoas da terceira idade. E aí, mas cotas para estagiário, olha só que engraçado, né? O estagiário geralmente são jovens, né? E aí o Robert De Niro lá, o ator, né? O que faz, enfim, o personagem do Robert De Niro, ele se inscreve lá no programa de entrevistas, né? O pessoal percebe a capacidade dele, a competência dele,
e ele é aceito, ele é admitido. E quando ele entra lá na empresa, ele vê uma empresa totalmente moderna, só tem jovens. A própria chefe da empresa anda totalmente assim, descolada, anda com uma bicicleta passeando no meio da Sim. empresa. Todo mundo tem um jeitão super jovem, super atual, né? E ele chega lá todo engomado, na beca, Todo né, de bonito, né? terno, todo bonito e tal, com os procedimentos dele, com toda a tradição dele, direitinho lá, né, ele chega lá, lida com um A computador, mesa Um Apple impecável. lá, e ele não sabe como lidar, como abrir um e-mail direito, né, é engraçado. Então aí as pessoas ficam perguntando lá no filme, né, perguntando, não, mas o que você tá fazendo aqui, não sei o que, né, as pessoas olham, primeiro olha para a pessoa, olha, cria já um estereótipo. Meu Deus, é um senhor de idade sendo estagiário, o que ele está fazendo aqui? Ele nem precisava estar aqui. É como Né? se E olha, isso às vezes, não pode ter, né? como desabonasse, né, a capacidade dele. Exato. Mas aí depois ele se mostra como o cara, um dos caras mais competentes da empresa. Ele eleva o nível dele não numa posição de um simples estagiário como um assessor principal da chefe da empresa, né? E ele se mostra uma pessoa completamente fundamental ali para o desenvolvimento daquilo. O que eu quis Então, dizer ao trazer isso, né? Porque respondendo, desculpa até a longa não, mas é a a questão do olhar explicação. lá do adulto, né, Felipe? Exatamente. E aí eu estou trazendo exatamente essa questão do olhar dessa construção de estereótipos, que já trazendo aqui para a arte, né, para a área do canto que foi colocada a pergunta em questão. E aqui eu já Sim. abro, inclusive, para as outras áreas da música, para os outros instrumentos. No canto específico, na área do canto especificamente, né, isso infelizmente acontece. A pessoa que ela começa a praticar o canto de forma tardia, digamos assim, ela, olha, infelizmente, ela é tida como, assim, alguém que é muito difícil alcançar uma profissionalização. E eu acho que não deveria ser assim. As pessoas deveriam olhar para todos, independentemente de quem é. Eu tenho um processo de, por exemplo, de seleção, que eu já vi para selecionar cantores e para selecionar músicos de orquestra, por exemplo, que a banca é posicionada e de frente para a banca coloca-se um biombo, uma cortina, e a pessoa que está na banca não vê quem é. Não sabe se a pessoa é jovem, se é idoso, se é negro, se é branco, se é. Enfim, não sabe se é homem, se é mulher. E as A pessoa cegas, vai né? tocar lá, então a banca tem que avaliar somente a capacidade sonora, a capacidade musical do músico que está ali interpretando, né? Independente de questões de idade, de questões de qualquer outra coisa, né? E aí, pronto, aí depois que abre-se a cortina, depois da performance dele, eles avaliam, aí depois é que eles passam a conhecer quem é a pessoa ali, né? Então eu estou trazendo aqui essa segunda associação, porque eu acho que o canto ou o toque do seu instrumento deve ser o elemento preponderante, o elemento principal na avaliação e na aceitação de qualquer escola de música, de qualquer produção musical, seja na ópera, seja, né, num musical, seja numa orquestra, seja num coral, né, a capacidade dele de exprimir, de se expressar musicalmente, e não porque a pessoa é mais velha, né? Infelizmente as pessoas elas olham para, tá começando agora, não vai conseguir, mas a gente sabe, a gente vê casos aí nas notícias de pessoas mais velhas que conseguiram obter um sucesso, né, Maria Cristina? Sim. E eu acredito que deva acontecer e é primordial que isso seja feito. Porque, como nós já lembramos, ficaremos e teremos uma população de gente mais velha, né? Daqui uns dias, porque agora, por exemplo, você tem fila preferencial, mas você tem uma fila extra preferencial, pessoal acima de 80. Então, possivelmente, todo mundo que vai começar com 50, 60 anos, quando ele tiver lá seus 70 e poucos, ele vai estar trabalhando, e muito bem, por sinal. E, claro, vai estar nativa, e eu espero que muito bem nativa, né? Porque ele é uma outra alternativa. Ele se aposentou de alguma coisa, mas ele vai começar outra coisa, que vai dar muito mais
mais alegria. Esses tempos uma pessoa me perguntou, quando é que você vai parar de trabalhar? Aí eu pensei, eu falei assim, gente, mas eu vou parar de trabalhar? Se o pessoal que se aposenta vai aprender um instrumento, vai aprender a dançar, vai aprender a pintar, eu já estou no meio, então vou continuar, uai. Se é para fazer a mesma coisa, já estou aqui, vai ficar muito mais fácil. Então... Tem um comentário aqui do J. Lima 52 que eu achei fantástico, resume exatamente isso que a gente está falando. Ele colocou aqui um retrato aqui da experiência dele. Ele falou, eu quando jovem nunca consegui aprender, fiquei doente aos 59, fiquei em coma e quando voltei aprendi a tocar com a facilidade como se eu tivesse aprendido desde criança. Olha só que legal. Uau, que beleza! Nada mal, hein? Que bom. Pois é. Que pena que ele teve que adoecer para isso. Que pena, mas que bom, graças a Deus que ele se recuperou saiu, e pôde realizar o sonho da vida dele. Que legal. Nossa, testemunho assim incrível. Então fica aqui o convite para o pessoal não deixar para depois. Exatamente. Aproveite a sua melhor idade agora, com 20, 30, 50. E são nesses exemplos que a gente se apoia, né? É fantástico. Para saber que estamos no caminho certo. É esse mesmo. O caminho é esse. E logo que isso acabar, voltaremos ao vivo e a cores, esperando que isso continue. Esse trabalho está muito bom, Felipe. Parabéns. Bem, Maria Cristina, acho que a gente, inclusive, se estendeu, meio que até dei uma fugida, entre aspas, das regras, né? Não tem regra em relação a isso. Se o papo tá bom, a gente tenta seguir, porque, bem, a gente teve os problemas técnicos lá do início, isso fez com que eu perdesse um pouquinho do controle do tempo. Eu acho que toda vez que eu colocar a live, eu tenho que colocar um timer aqui para poder controlar o tempo direitinho, para dar tempo da gente deixar os 10 minutos finais para as perguntas, né? Então a gente acabou abrindo essa segunda live aqui para as perguntas, mas não tem problema nenhum. Então, muito obrigado a todos que estiveram até agora com a gente. E, Maria Cristina, quer dar suas considerações finais? Eu aproveito para te agradecer, tá bom? Então... Pelo convite. Foi super legal conversar contigo, bater um papo contigo essa noite. Que bom. Eu eu estou com saudade, não só de você, mas de todo mundo, né? Dos meus alunos todos, dos meus amigos de coral. E o convite é para que conheçam as nossas escolas, né? Aqui em Taguatinga, conheçam o conservatório, nos visitem assim que nos for possível. Nós estaremos lá. É possível entrar só fazendo um parênteses, é possível entrar em contato com o conservatório desde agora, se você quiser ter aula online. Com certeza. Eu hoje mesmo acabei de receber um aluno online. Sim, então, por favor. Procura o conservatório, então... O conservatório está lá, tem sempre gente atendendo lá. E não deixe sua melhor idade depois. A melhor idade é agora, gente. Vamos trabalhar, vamos fazer música que, olha só, felicidade. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado, Cris. Mais uma vez. Foi muito legal. Boa noite, muito Cris. Bom. Boa noite a todos. E fica aqui o convite, então, para a semana que vem, a live com o professor doutor Augusto Charan, que é nosso colega lá de conservatório. Nosso coleguinha de conservatório. E o tema vai ser um tema profundo, vai ser... tema de doutor, ó. Tema de doutor. Ele vai falar, né, sobre a arte enquanto reguladora das emoções humanas. Mas, de toda forma, todos vocês estão convidados. Muito obrigado. Todos vocês que participaram com comentários e perguntas. Tá bom? Muito obrigado a todos. E tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado.